Olá, acho que seu áudio está mutado aí. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa aula de número 1. Essa é a primeira aula da Quinta Milionária. Quinta Milionária vai acontecer toda quinta-feira, agora às 19 horas. Para quem, no caso, quer conquistar a sua sorveteria milionária, para faturar, no caso aí, 1 milhão ou mais no ano, com tempo livre e dinheiro sobrando no bolso. E o tema de hoje é como precificar corretamente o seu sorvete. Como, literalmente, precificar corretamente o sorvete. Então, ó, se você está aqui hoje, está com dúvida aí, se está cobrando o preço certo, se não está cobrando o preço certo, né, se está talvez com uma queda de braço com o concorrente, pô, eu vendo mais barato, você vende mais barato, vamos ver quem vende mais barato para vender mais. Então, se você está chegando aí no final do mês e não está sobrando nada de dinheiro, talvez o problema pode ser sim a precificação do sorvete. Pode ser a precificação do sorvete. Então, se você está com essas dificuldades, essa é a aula certa para a gente ver toda essa questão de precificação, para ver se você está precificando corretamente, para ver se está tendo uma margem boa de lucro, né, em cima da sua precificação. E assim, por que a gente decidiu fazer esse tema de precificação hoje? Porque, além de muitas pessoas perguntar no WhatsApp sobre precificação, não sabe se o preço do sorvete está certo ou está errado, como que está, teve uma sessão de diagnóstico que eu fiz, para quem não sabe, sessão de diagnóstico, é uma sessão que a gente faz com uma pessoa individual e é gratuito também, para analisar, no caso, a situação atual da pessoa e o potencial de crescimento que tem a sorveteria dela. E eu estava fazendo uma sessão de diagnóstico e encontrei um rapaz que tem uma sorveteria, inclusive aqui do Paraná, a sorveteria dele, e essa sorveteria dele fatura até bem pelo local e tal, fatura em média aí de 70 a 80 mil reais por mês, todos os meses ele fatura. E o que acontece? É um faturamento bom até, esse dele. Realmente, pô, o cara fatura quase 1 milhão no ano. Porém, tem um grande detalhe, não estava sobrando nada de dinheiro para ele. Nada, absolutamente nada de dinheiro. E, o detalhe muito grande, ele estava fazendo a precificação errada. Entendeu? Ele estava precificando sorvete, não estava tendo lucro naquele sorvete e, na verdade, o faturamento estava virando só em, literalmente, faturamento e não em lucro, entendeu? Então, por isso que a gente decidiu, no caso, fazer esse tema, no caso aqui de hoje, sobre precificação. E vocês estão aí, tem muita dificuldade em precificação? Tem muita dificuldade, Jainara, em precificar o sorvete? Mais ou menos. É. A gente, não, no começo estava meio difícil assim, de precificar, porque a gente estava, porque assim, aqui a gente tem uma outra cidade vizinha nossa, que lá também eles vendem um castanha, e lá eles vendem mais barato que a gente. Eu falei, não, mas aí também não dá certo, porque o nosso sorvete é bem melhor que o dele, o fornecedor é outro, e tipo, é mais caro, então não tem como eu fazer o mesmo preço de lá. E aí a Entendi. gente colocou um preço aí, a gente colocou sem fazer conta de nada. A gente colocou um valor assim, X, e por enquanto tá dando certo, porque realmente a gente precisa saber exatamente quais são os custos, quanto realmente a gente sobra naquele final, que a gente às vezes não sabe. Só sai pagando tudo e aí pronto. Tá. Exatamente. E, Mas até então, por enquanto tranquilo. O uhum, valor, acredito que o valor tá certo. O que a gente precisa realmente saber é ter esse controle, sabe? De o que tá gastando, quanto que tá, qual que é a porcentagem do que a gente tá ganhando, o que sobra ali no final do mês, o que tem que pagar. exatamente. Ele tem que ter, no caso, tem que saber, no caso, aonde está precificando, né? Pô, por que eu estou precificando nesse valor? Ou por que eu preciso precificar nesse valor, né? E o restante do pessoal que tá aí também tem dificuldade na precificação? Se vocês puderem abrir a câmera, pessoal, pode ficar à vontade, viu? Abrir a Ah, câmera, o áudio. oi, é a Jaque. Eu não vou abrir a minha porque a minha internet tá oscilando. Eu tenho medo de abrir a câmera e dar ruim para mim, sabe? Ah, sim, tá bom, beleza. Mas deixa eu te falar, eu ainda vou abrir a sorveteria, né? Eu tô estudando, assim, eu acompanho vocês no Instagram, gosto muito e, assim, e tô no zero, ainda tô terminando de montar a sorveteria, ainda já arrumei fornecedor, mas ainda não montei cardápio nem preço. Hum, entendi. Bom, então você já vai começar da maneira certa, no caso, precificando da maneira certa. E você é da onde? Recife, sou de Recife. Recife, legal. Então, o que acontece? Opa, só um minutinho. O que acontece hoje? Muita gente que vai precificar, como a gente estava comentando aqui agora, a pessoa, pô, não tem uma direção certa, né? Talvez, eu vou cobrar, no caso, um pouco mais barato do que o concorrente, porque eu cobrando mais barato, eu vou atrair cliente, vou ter uma mais venda, entendeu? Só que daí, no caso, a margem de lucro acaba sendo muito apertada, né? Muito apertada e a pessoa aí fica com dificuldade em pagar as despesas, né? O negócio fica literalmente insustentável, entendeu? Porque talvez a pessoa, pô, eu vou colocar um preço mais barato que o concorrente para eu vender mais. E isso é um grande erro, entendeu? Esse é um grande erro que o pessoal comete. E
Muita gente fala assim, não, eu vou cobrar mais caro porque eu vou faturar mais. Só que daí tem também um grande detalhe nisso. Se você cobra mais caro, mas não entrega um valor no produto seu, se os clientes não percebem um valor naquele produto, eles vão deixar de comprar, não vai comprar o sorvete, porque talvez você está cobrando caro em cima de um sorvete, mas não está agregando valor em cima, entendeu? Talvez o cliente não percebe o valor daquele produto. E assim, o que acontece? Uma das maneiras, no caso, de mostrar o valor do produto em si, é o ambiente, entendeu? Talvez o ambiente da sorveteria for um ambiente agradável, aconchegante, que o pessoal goste de ir, querendo ou não, tem uma percepção de valor maior por causa daquele ambiente. Então, você tem um motivo para cobrar mais caro, no caso. Mesma coisa, um exemplo, eu estou vendendo no iFood ou qualquer outro delivery que seja. Automaticamente, quando é delivery, a gente precisa cobrar um preço maior, com certeza. Só que daí, talvez, se você não conseguir, não souber fazer aquela precificação de qual o valor que eu ponho a mais, um exemplo, talvez você pega um copo de açaí, um exemplo, na sua loja você vende vou chutar, R$ 25, um exemplo. Você vende a 25 no delivery, você vai vender a 35, um exemplo. Só que, quando esse delivery chega para a pessoa, talvez chegue numa sacolinha simples, talvez chegue meio derretendo, derramado, então o cliente não vai ver um valor naquele produto, entendeu? Então, na verdade, vai desvalorizar o produto com preço maior. Então, tem todos esses detalhes em questão da precificação em si. Por isso que tem que ter a maneira exata de precificar o produto para não acontecer de cobrar nem tão caro, nem tão barato. E também um grande erro que o pessoal faz é promoção. Talvez a pessoa faça promoção para poder, vou precisar aumentar minhas vendas esse mês, vou fazer promoção, e talvez muitas vezes a pessoa faz promoção sem estratégia, né? Ou com estratégia que reduz a percepção de valor do sorvete, como eu falei, do iFood. Então, isso literalmente leva, tipo assim, um prejuízo muito grande, porque a pessoa não sabe o preço que deveria cobrar na promoção. Talvez a pessoa coloca, sei lá, uma promoção. Já vi gente, na verdade, quando eu comecei a sorveteria, há 9 anos atrás, eu pegava sorvete de um primo meu, de uma cidade vizinha. Essa cidade, ela dá uns 25 quilômetros daqui, da minha. E o que acontece? Eu comecei a pegar pote de sorvete dele. O picolé eu fabricava e comecei a pegar pote de sorvete. E na sorveteria dele, ele fazia promoção de pote. Na época, há 9 anos atrás, a promoção dele era 3 potes de 1 litro por R$ 15. 3 potes por R$ 15. E eu quis ir na onda dele. Eu falei, ele tá fazendo essa promoção, eu vou fazer também. Só que eu comprava sorvete dele. Então, como eu comprava e eu precisava ir lá buscar o sorvete, o gasto era muito grande. E eu comecei a fazer essa promoção e, literalmente, eu tava trocando gato sacado. Tipo assim, a gente vendia bastante da promoção, mas não lucrava nada. E talvez até sair no prejuízo. Então, por isso que é a importância, no caso de precificar, né, o sorvete corretamente. E aqui a gente usa, para fazer essa precificação, a planilha, a fotografia financeira. A gente chama ela de fotografia financeira. O que é a fotografia financeira? Ela é uma planilha, a gente usa, no caso, essa planilha aqui na nossa mentoria, que a gente tem a mentoria da Sorveteria Milionária. Então, a gente usa, os mentorados têm acesso a essa planilha, e que é onde a pessoa coloca, no caso, você coloca todos os dados da sorveteria, e ela mostra ali com dados reais o resultado de semana, dias trabalhados, semanas, meses e anos. Então, ela mostra tudo calculado com dados reais para você. E ela é muito importante porque ela dá com precisão ali os seus gastos, ganhos, né, o lucro ou prejuízo que você está tendo na sua sorveteria, entendeu? E eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona essa planilha. E mais especificamente, eu vou mostrar para vocês a aba de precificação, porque a fotografia financeira em si, ela é uma planilha muito grande. Então, eu vou mostrar uma aba dela que é precificação para vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minutinho. No caso nosso aqui, é muito, muito manual, sabe? A gente escreve tudo muito caderno ali, tipo, a gente não tem ainda um sistema, um computador, porque tipo, é mais um caderno mesmo, a gente só coloca lá a descrição, entrada e saída de todo dia, e é tudo muito manual. Ainda não tenho essa afinidade ou esse conhecimento de planilhas, assim, não. Planilha e tal, né? Então, esse é muito importante porque, assim, dá com precisão ali quanto que está entrando, quanto que está saindo, qual que é o lucro que você está tendo, entendeu? Então, é muito importante usar. Deixa eu só pegar aqui o link, só um minutinho. Hoje vocês marcam em algum lugar, tipo no caderninho, alguma coisa? A gente já fez um controle, pegou um caderno lá de 10 matérias, né? Aí a gente faz esse controle de caixa por mês. Aí coloca lá o dia, todo dia lá, coloca descrição, entrada e saída, e aí vai vendendo lá, vai colocando, no final do dia a gente soma tudo que vendeu, que gastou e deixa lá. E quando é no final do mês, aí eu somo tudo e vejo o que gastou e o que sobrou. Enfim, é tudo muito assim, bem manual assim mesmo. Sabe? Entendi. É mais ou menos isso. Assim. A gente ainda tem ainda uma visão por conta dessas anotações. Talvez se não tivesse, talvez estaria mais perdido ainda. Sim, sim. Mas assim mesmo que a gente faz esse controle.
Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês agora a fotografia financeira, que é a que a gente usa com os mentorados aqui. Aqui. Vocês estão vendo a planilha? Está compartilhando? Dá pra ver. Então, o que acontece? Essa aqui é uma planilha onde ela mostra automaticamente qual que é o custo do produto. No meu caso aqui, eu usei em uma calda de picolé de fruta. Como eu fabrico, eu usei para descrever essa calda, eu coloquei os ingredientes, todos os ingredientes aqui que vão nessa calda, para fazer o picolé de fruta, no caso água 5, açúcar, água, saborizante, embalagem e até o palito, né? Então aqui a gente coloca a quantidade em gramas que vai cada item desse. No caso, cada item desse, e no caso água 5, vai 600 gramas. Aí aqui a gente coloca o custo do quilo, certo? Coloca o custo do quilo aqui, e ele já dá automaticamente aqui pra gente, ó, quanto que a gente gasta por produto, por quilo. O gasto total, no caso. Então, um exemplo, coloquei açúcar. Açúcar, e detalhe, essa receita é para fazer uma calda para 3.360 picolés. Então, o que acontece? Açúcar. Eu usei 50 kg de açúcar. 50 kg de açúcar, ele me dá aqui, no caso, o tanto em quilos. E o preço do quilo do açúcar, eu preciso pôr 3,39. E aqui ele vai me dar o total, no caso, 169,50 que eu gastei só de açúcar. E no final ele vai somar todo esse valor. Então, esse aqui chama CMV, que é o custo de mercadoria vendido. Esse aqui custa CMV. Então, uma vez que eu tenho esse custo, aí sim eu consigo colocar o markup em cima dele, que é o preço de venda. Eu vou compartilhar uma outra mapa mental aqui para vocês, para eu poder explicar para vocês o conceito que é a precificação e para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Ó, no caso, é assim. Deixa eu voltar. Vocês estão vendo o mapa mental aqui? Dá pra ver. Beleza. Então, o que acontece? Como precificar? Eu preciso saber o CMV, o markup e a margem bruta. Então, o CMV. O que é o CMV? O CMV é o custo da mercadoria vendida. Ele é o custo da mercadoria vendida. É o quanto você gasta para produzir ou comprar um produto. Um produto que foi vendido na sorveteria. Então, precisa ter o CMV de todos os produtos que você vende. Qualquer produto que seja. Qualquer produto que seja, precisa ter o CMV. Se você vende uma casquinha, você tem que ter o CMV da casquinha para poder precificar a casquinha. Eu faço, sei lá, bolo de pote. Se você fizer bolo de pote, você precisa saber todos os custos, todo o CMV dele, para você poder precificar da maneira certa. Então, como saber o CMV? E assim, um CMV saudável, ele é até 35%. Um CMV saudável. Ele pode ir até 35%. Se ele ultrapassar de 35%, já torna a margem de lucro muito apertada e você acaba saindo prejuízo. E como calcular esse CMV? A pessoa faz o preço de custo dividido pelo preço de venda, ele dá a porcentagem do CMV. Pode ficar tranquilo que essa conta a gente vai fazer um pouco mais para baixo aqui. Então, ó, como calcular o CMV? É o preço de custo. Deixa eu só aceitar o pessoal aqui. O CMV é o preço de custo dividido pelo preço de venda. Então, ele vai dar a porcentagem do CMV. E a gente precisa usar o markup. E o que é o markup? O markup... Opa, só um minutinho. Tá dando um BOzinho aqui. Isso. O markup, ele é um fator de multiplicação sobre o custo. Então, geralmente, o que acontece? A pessoa, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas sim, a pessoa, o sorveteiro, vai colocar um preço lá no produto. Sei lá, um copinho de sorvete, R$5. Custou para ele R$5 esse copinho. Se eu jogar vezes 2, vai me dar R$10. Vou permitir aqui. Isso. Vai me dar R$10 se eu jogar vezes 2. Então, o que acontece? Esse é um markup. Esse é um markup de 2. Que a pessoa joga vezes 2. O valor de custo é vezes 2. Vai dar R$10. Se for vezes 3, vai dar R$15. Então, o markup é isso. Você usa ele para chegar no preço de venda de um produto. Quanto maior o markup, maior a margem bruta. Então, tem várias maneiras. Se você tem um produto que talvez o custo dele é muito baixo, você pode fazer um markup de 2, que é um markup de 2 vezes. Se o produto for um valor razoável, o CMV razoável, você pode fazer o CMV vezes o markup de 3, entendeu? E assim por diante. O markup, quanto maior, mais o lucro que você vai ter. E a margem bruta. O que é a margem bruta? Ela é a porcentagem do preço de venda que sobra para depois
de pagar os custos do produto. Ele é uma porcentagem do preço de venda que sobra para você depois pagar o custo do produto, que é o CMV. Então, como calcular a margem bruta? A margem bruta é o lucro bruto que você vai ter dividido pelo preço de venda vezes 100. Esse vezes 100 aqui, vocês não precisam nem se preocupar com ele, porque é somente uma questão de quando você faz essa conta na calculadora, é para os números saírem antes da vírgula, senão sai um monte de número assim, você não consegue ver certinho. Então, esse 100 aqui é só para dividir os números da vírgula, no caso. Então, um exemplo, um picolé de fruta. Esse aqui é um exemplo real nosso aqui da sorveteria. É um picolé de fruta nosso. A gente tem um CMV de 19 centavos. Ele tem um custo de 19 centavos para a gente fabricar o picolé de fruta. O preço de venda desse picolé é 1,75. Logo, o lucro bruto dele é 1,56. Por quê? Porque eu peguei o preço de venda e tirei o preço de custo. E ele deu 1,56. Então, o lucro bruto dele é 1,56. Então, para a gente poder saber a margem, é o lucro bruto dividido pelo preço de venda. Então, eu pego o lucro bruto e divido pelo preço de venda. Aqui vai dar vezes 100, né? Lucro bruto, preço de venda, vezes 100. Vai dar 89,14% de lucro. Então, o que acontece? O pessoal, muito sorveteiro por aí, o pessoal fala o seguinte, igual eu falei, se eu pago, um exemplo, se eu pago 50 centavos no picolé, ou se custa para eu fabricar 50 centavos, se eu vender esse picolé a R$1, eu vou estar ganhando 100%. Ou, se eu vender esse picolé a 1,50, a 1,50 isso, eu vou estar ganhando 150% em cima, ou 200%, 300% em cima, o pessoal fala. E a verdade é que não existe mais de 100% de lucro. Não existe mais de 100% de lucro. Porque se você comprou um produto, teve um gasto desse produto, entendeu? Ele só teria, no caso, 100% de lucro se você tivesse ganhado esse produto, se você não tivesse pago nada nele. Aí sim, você estaria ganhando 100% e você não consegue ganhar mais do que 100% em cima de uma coisa. E o motivo é esse aqui, ó. O motivo é esse daqui. Pode reparar que esse picolé de fruta meu custa 19 centavos. E eu vendo ele a 1,75. Então, se fosse para fazer a conta igual o pessoal faz, se eu vendesse ele, pensa comigo, vamos supor que ele para a gente arredondar aqui, que ele custa 20 centavos. Então, se eu vendesse ele a 40 centavos, eu estaria ganhando 100% já. Então, não é essa conta que faz. Essa conta, na verdade, mais de 100% não existe. Então, como a gente falou, eu preciso pegar o lucro bruto, dividir pelo preço de venda, vezes 100, ele vai me dar uma margem de 89 centavos. 89,14%. Então, o que acontece? Sendo assim, o CMV que eu tenho desse produto é apenas de 10,86%. Vou arredondar para 11%, que é o preço de custo. É somente 10%, sendo que a margem saudável para esse é de 35%. Então, esse CMV desse produto meu está muito abaixo. Então, quer dizer que eu vendendo ele a 1,75, que é no valor que eu estou vendendo, eu estou ganhando muito em cima dele, mas muito mesmo, entendeu? Então, tem uma grande diferença aqui na hora que a pessoa for precificar. Por quê? Lembrando que esse valor é o preço que eu gasto para fazer o produto, porque eu fabrico aqui. É o valor que eu gasto para fazer. Agora, a pessoa que talvez pega para revender, no caso seu, Jainara, você pega para revender? Pega para revender. Qual o valor que você paga hoje? Você pode falar para a gente, um picolé de fruta seu? Não, na verdade, a gente não está vendendo mais picolé. A gente pegou os picolé bem lá no começo, mas faz muito tempo que a gente não pega. A gente vende só o cascão mesmo na bola. A gente vende cascão R$5 a bola. Aí a caixa de sorvete de 10 litros, ele tá saindo a 78 a caixa. Certo. De 10 litros. E aí a gente vende por enquanto só o sorvete no cascão mesmo, a bola do cascão. Entendi. Então, geralmente, o pessoal que pega para revender, ele vai pagar muito mais caro do que uma pessoa que fabrica, que gasta para fabricar. Então, vamos supor que a pessoa que está comprando para revender, ela vai comprar um picolé desse a R$1. Então, se ela vender a 1,75, a margem de lucro dela já vai ser muito pequena. Vai ser muito apertada essa margem de lucro dela. Então, tem todas essas variâncias. Por isso, que depende desse markup. Então, para vocês terem uma ideia, o markup meu aqui em cima desse valor, desse valor do picolé, é 9,2. Então, é um markup muito alto. Um exemplo, se eu quiser fazer uma promoção, como eu sei o custo desse produto, como eu sei qual que é a margem que eu tenho em cima dele, eu posso fazer uma promoção. Eu posso fazer uma promoção desse produto aqui a R$1. Um exemplo, eu posso quebrar quase no meio. Eu posso fazer a R$1 que ainda assim eu vou estar ganhando muito dinheiro em cima dele. Então, aí sim, fazer promoção com estratégia, sabendo o valor da precificação, a pessoa pode fazer sem problema nenhum. Agora, se a pessoa não sabe, no caso, precificar, é muito complicado. Talvez a pessoa pode estar literalmente pagando para trabalhar. Literalmente, a pessoa pode estar é isso que a gente precisava saber, sabe? Porque, a gente vende o cascão a R$5, só que, a gente tem todo um custo também de comprar os cascão, certo? Tem a caixa do cascão para comprar, tem os guardanapos para comprar, e às vezes a gente paga o frete para trazer. Então, tudo isso tem que envolver, para a gente saber se realmente está dando lucro, se tá pelo menos na média ou não.
Então, é isso que a gente queria descobrir, entendeu? Então, o que você precisa fazer? Como eu coloquei aqui, ó, você precisa saber o CMV seu. Um exemplo, você vende o cascão é de uma bola por R$5, né? É. Então, o que acontece? O cascão, ele sai a 50 centavos a unidade. Sim, o cascão sai a 50 centavos. Aí você precisa pegar, você precisa fracionar essa caixa. Essa caixa que você compra é 10 litros, certo? 10 litros. 10 litros. Então, você precisa fracionar você precisa ou pesar, ou o correto é pesar, que é mais preciso, mas dá para você ver por bola, né? Você consegue ver quantas bolas de sorvete dá uma caixa dessa? Você já viu alguma vez ou não? Rapaz, a gente tentou fazer isso uma vez, mas dizendo meu marido que dá mais ou menos umas 40 bolas, mas a gente veio, porque realmente a gente precisava fazer, sabe, para poder, porque não é só a gente no começo era só a gente que estava trabalhando, mas aí teve que colocar mais uma pessoa lá, porque não estava dando conta, porque a gente tem outras coisas para fazer, aí a gente não queria, aí teve que sair um pouquinho de lá para poder colocar alguém, mas a gente sempre está lá. Entendi. Então ele falou que ele já fez uma vez, ele deixou uma caixa lá do lado e foi contando, ele falou que dá mais ou menos umas 40 bolas. Uns 40 bolas. Então, o correto talvez é pesar esse sorvete, entendeu? Você pesa o sorvete e assim, o sorvete ele nunca vai ser um peso exato, porque varia muito o sabor dele. Talvez tem mescla, talvez não tem mescla, mas, um exemplo, se você pegar o sorvete de leite condensado, um exemplo, você pega o sorvete de leite condensado, pesa a caixa de sorvete e vai pesar uma bola e ver quanto que vai dar. Aí você fraciona isso pela caixa de sorvete. Você vai saber qual que é o custo que você tem dessa bola de sorvete, certo? Você sabendo uma vez qual que é o custo do sorvete que você pega, aí sim, você precisa saber o custo da casquinha, que você já fez a conta, né? Sai 50 centavos, né? Só que tem outro detalhe, não é só a casquinha que o cliente consome quando ele vai aí na sorveteria. Ele pega a colherzinha também, entendeu? Sim. Então você precisa pôr a colherzinha aqui também, né? Cada um desse, a precificação tem que entrar o custo. E ó, aonde que vai entrar essa colherzinha? Deixa eu mostrar aqui para você. Vou trocar aqui de tela. E sem contar que a gente também tem às vezes a dificuldade, porque ele fala, não, já suas bolas é muito grande, deixa que eu exatamente. Às vezes a bola sai pequena demais, às vezes sai grande demais, porque às vezes é difícil ficar lá. Então, às vezes, quando eu tô lá, eu falo, não, peraí, que tuas bolas tá grande demais, nós vamos ter um prejuízo. aí tem mais ou menos, ainda tem essa questão também, né, pra gente poder... Então, é igual aqui, ó. Aqui a gente coloca todos os itens que vai, um exemplo, vamos colocar que aqui é o seu cascão de uma bola de leite condensado. Você coloca todos os itens que vai, ou que o cliente vai usar, né? Todos os itens, você coloca a quantidade que for usado aqui, e aqui a gente tem o custo do quilo. Então, o que acontece? Mas como é que eu vou saber o preço da colherzinha por quilo? Então, literalmente, você precisa pegar uma quantia dessa colherzinha, pesar ela, né? Um exemplo, você compra um pacotinho, um exemplo só, você compra um pacotinho de colherzinha de 1 quilo. Um exemplo, você paga R$10 de 1 quilo. Então, num pacotinho de 1 quilo de colherzinha, você paga R$10 e vem X colherzinha. Então, você precisa especificar ela aqui, para você poder saber o custo dela. E daí, no final, vai dar para você, um exemplo aqui, 5, vamos colocar, você vende a R$5, né? Vende a R$5. Você vende R$5. Então, vamos colocar uma média aqui, vamos supor que você gastou R$4 para colocar tudo isso. Pô, se tiver gastado R$4, tá muito apertado essa margem de lucro sua, entendeu? Muito apertado. Porque o que acontece? Depois que a gente coloca aqui todos os gastos aqui, esse aqui, como eu falei, é a receita de picolé, um exemplo. A receita de picolé básica aqui. A gente gasta isso aqui, esse aqui é para fazer uma calda, essa calda, pode ver aqui em cima, essa calda, ela dá para fazer 3.360 picolés. Pegando esse valor que deu aqui embaixo, o total, R$632,50, dividido por 3.360, ele vai dar um custo para a gente de 19 centavos. Entendeu? O picolé. Cada picolé dele sai 19 centavos. Bom, feito isso, a gente vai ter uma margem de lucro, vendendo a 1,75, de 89%. Então é uma margem muito grande. Só que não é só isso. O que acontece? Deixa eu até voltar aqui. O que acontece? Não tem só isso para a gente ver. No caso, não tem só esses gastos. Depois de tudo isso, você precisa colocar os gastos fixos seu, você precisa colocar os impostos que você paga, taxa de maquininha de cartão, entendeu? Então tem todas essas variáveis para você pôr ali, para ver se realmente está lucrando ou não, entendeu? Então, o que acontece? Uma coisa essencial que a pessoa precisa ter para poder precificar o sorvete é sabendo, no caso aqui, o CMV, é o custo de mercadoria vendida. Então, isso aqui é essencial para a pessoa fazer a precificação dela. Depois que ela soube o CMV dela, depois que ela viu qual que é o CMV, ela vai fazer essa multiplicação do markup. Geralmente, markup de 3, você não está perdendo, entendeu?
Geralmente não está perdendo. Então, um exemplo, se eu gasto na casquinha, se eu gasto R$3 na casquinha, o correto seria vender a R$9. Esse é um exemplo só para você poder entender. O correto seria vender a R$9, porque seria um markup de 3. Eu estou colocando 3 vezes mais naquele produto. Entendeu? Então seria o ideal. Mas o que acontece? Vocês precisam ver qual que é o custo de mercadoria vendida. Esse aqui é essencial. Essencial poder saber o custo de mercadoria vendida. E você consegue... Ficou alguma dúvida aqui sobre isso aqui? Não, acho que não. Realmente ter a planilha e jogar para a gente poder dar um norte, porque para cá. Exatamente. Então, o que acontece? Primeira coisa é saber o preço, né? Todos os custos que você tem, todos os custos, exatamente. E daí sim, você pode precificar em cima dos custos, entendeu? Inclusive, eu ia mostrar um pouco aqui para vocês e eu acabei esquecendo. Essa aqui, ela é a fotografia financeira. Essa é a planilha. Esse módulo dela aqui é somente a precificação. Então, aqui a gente tem... Vou ter que sair aqui rapidinho, porque vai começar a chover. Aí eu venho já, para ver se acho que a internet vai cair, não acredito. Deixa eu só ver bem aqui um pouquinho, já bom. Beleza, pode ficar à vontade. Então, o que acontece? Aqui é a retrospectiva que tem dos anos anteriores, no caso, a gente coloca 2022, 2023, e, no caso, coloca as metas aqui de 2025, né? Então, essa é uma planilha muito completa, entendeu? Tem um controle aqui do dia a dia, o DRE, o dashboard. Então, essa parte que a gente falou hoje foi sobre a precificação. Precificação do produto, do sorvete. A precificação do sorvete. Bom, pessoal, é isso sobre precificação. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar aqui. Pode abrir a câmera e perguntar. Bom, então é isso. Pessoal, na próxima aula, que vai acontecer quinta-feira que vem, às 19 horas, a gente vai falar sobre como vender mais sorvete na Páscoa. Como vender mais sorvete na Páscoa. Então, ó, caso você não esteja ainda inscrito para participar dessas aulas, vai lá no Instagram, clica no link da bio. Clicando no link da bio, você vai ser direcionado para 2 páginas. E sim, você escolhe lá a quinta, encontra o link da Quinta Milionária e entra no grupo do WhatsApp, porque a gente manda esse link somente no grupo do WhatsApp. Então, você precisa estar no grupo do WhatsApp. Então, você vai lá no link da bio do Instagram, encontra o link lá da Quinta Milionária e faça a sua inscrição. Beleza, pessoal? A gente se vê na próxima Quinta Milionária. Tchau, tchau.